Olá, manhã de quarta-feira, né? Os Salmos. Primeiro livro de Salmos, do capítulo 1 ao 40, que diz assim, ó, os dois caminhos. No capítulo 1, no versículo 1 em diante, diz assim, ó, feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, ó, nem se assenta entre os escarnecedores. Aqui diz, feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios. O que é um conselho dos ímpios? É, por exemplo, eu falar para uma pessoa assim, não fale a verdade, não pode falar isso que é pecado, você tem que respeitar as imagens de escultura. Não, você não pode ir atrás dessas pessoas que tais coisas falam, que tais coisas praticam. Porque a pessoa diz assim, você tem que respeitar a imagem de escultura, você não pode falar, mas aí dá véu para as pessoas tomar na igreja, mente para as pessoas, desce nos porões das igrejas, nas casas pastorais, entre a vizinhança, querendo matar as pessoas que estão falando a verdade. Certo? O que são? Diz assim, não trilha o caminho dos pecadores. São pessoas ímpias e pessoas pecadores. Você não pode fazer o que essas pessoas fazem, trilhar o caminho deles, seguir, ir atrás, ir adiante com essas pessoas, porque diz assim, nem se assente entre os escarnecedores. O que é se assentar? Não faça amizade com essas pessoas, fique numa certa distância, porque são pessoas que são ímpias, pessoas que são pecadoras e pessoas que são escarnecedores. Tem que vós ficar longe dessas pessoas, porque essas pessoas, certo? Elas não têm vergonha na cara, são pessoas mentirosas que enganam vocês com suas mentiras, perseguem vocês, falam mal pelas costas, absurdos, um monte de coisa, querendo ser uma pessoa justa e reta, mas na verdade são pessoas usadas por Satanás dia e noite. As escrituras falam assim, feliz o homem que medita nas escrituras de dia e de noite. Ou seja, quando a pessoa está passando bem e quando a pessoa está passando mal. Tem que sempre ficar no caminho de Jesus Cristo. Tem que sempre acreditar em Jesus Cristo. Você não pode se desviar do caminho do Senhor indo atrás dessas pessoas por causa de lucro, por causa de dinheiro. Você não pode se enganar com essas pessoas, são os mau caráter, são os covardes. Essas pessoas são pessoas que levam vocês a caminhos perigosos, pessoas que não têm nada a perder. Pessoas que estão preocupadas com suas próprias concupiscências, com seus próprios caminhos, com aquele ego que ela tem dentro dela, de querer ter nome, de querer ter status, de querer ter posses. Certo? Olha o que diz no caminho 3. Olha só, no versículo 2 assim, feliz é aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei de dia e noite. O que é se compraz? É a pessoa que se dedica, a pessoa que se esforça, a pessoa que sente prazer, que sente alegria, a pessoa que se compadece com aquilo que Jesus tem com o próximo e fala a verdade. Ao contrário dessas pessoas que usam as escrituras como se fosse uma galinha que choca ovos de ouros para se enriquecer, para querer se desviar, para querer desviar, respeita aquela imagenzinha ali, porque é uma santinha do nosso irmão, é mentira de Satanás, isso aí é espantalho. Essa pessoa que fala isso, essa pessoa é usada por Satanás para enganar ao próximo, certo? Por quê? Por causa de lucro, certo? Não confia no Senhor. Sabe, não ponha a sua confiança, a sua esperança no Senhor e não medita na palavra dele nem de dia nem de noite. O que diz aqui no versículo 3? Olha só, ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais, nem o que ele, olha só, empreende prospera.
e tudo que ele empreende prospera. O que é? É uma pessoa que está sentada, uma pessoa que acredita em Jesus, uma pessoa que fala a verdade. Tudo, olha só, tudo que ele empreende prosperará. Olha assim, ó, prospera. A verdade, ela prospera. Se você fala a verdade para as pessoas, aquela verdade vai prosperar na vida da pessoa. A pessoa vai saber que é a verdade. A pessoa vai se alegrar com a verdade. E aquela pessoa recebe Jesus na vida dela porque sabe que tem alguém falando a verdade para ela. Certo? O que acontece? Aquela pessoa recebe com alegria e aquela pessoa começa a entender os frutos do Espírito Santo, os frutos de Deus e de Jesus Cristo na vida dela, para que ela ensine as outras pessoas a também ensinar e ver dessa forma quão bom e agradável é servir a Jesus de dia e de noite. O que é? Falar a verdade, não importa para quem seja. Se a pessoa está passando por um bom pedaço ou se a pessoa está passando por um mau pedaço, como por exemplo a provação. Quando a pessoa passa uma provação, está passando por uma dificuldade, é como se fosse uma escuridão, é uma noite, mas ela sabe que tem Jesus do lado dela, não precisa se desviar, não precisa sair dos caminhos do Senhor, tem que meditar dia e noite. O que é meditar? Falar a verdade, não importa a quem, sempre a sinceridade. Versículo 4 diz assim, ó, olha só, os ímpios não são assim. Por que os ímpios não são assim? Porque são mentirosos. Eles enganam. Olha só, mas são como a palha que o vento leva. Sabe quando você joga um cesto de sabugo de milho, que ela começa a debulhar, a separar? O milho separa ali o sabugo e a palha que joga para cima. Essas pessoas são da mesma forma. São rastolhos que o vento joga para os lados. Que espalha palha, espalha rastolho, espalha sujeira, suja a pessoa, outra que quer tá limpa ali. É uma pessoa que faz aquela energia, aquela comichão que seca, sabe? Que coça na pessoa, que faz mal para o outro. O que diz no versículo 5? Por isso não suportam o juízo. O que é o juízo? É a verdade que sai da boca de uma pessoa que fala a verdade. Porque todo mentiroso não gosta de quem fala a verdade. Certo? Olha só. Nem permanecerão os pecadores na Assembleia dos Justos. O que é a Assembleia do Justo? É as pessoas que falam a verdade das Escrituras para vocês. É uma assembleia. É algo agradável que o Senhor se agrada. Mas os mentirosos maquinam dia e noite para fazer mal. Mas os justos, eles falam a verdade dia e noite. O que diz no versículo 6? Olha só, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos. Olha só, ao passo que os dos ímpios levam à perdição. Certo? Aqui tem dois caminhos no versículo só. E o Senhor o Senhor vela pelo caminho dos justos. O que é os justos? É falar a verdade das Escrituras para as pessoas. Tem pessoas que dizem assim, Jesus falava manso, humildemente, calma ali, aquela pessoa meio tipo anestesiada, sabe? Dizendo, não fale essa palavra inferno, não ofenda teu próximo. Não é ofender, seu ímpio, pecador, como está aqui, ó, escarnecedor, é falar a verdade. Você que é um fraco, você que tem a língua frouxa, você que tem uma boca de bitorneira, certo? Que só sabe falar o que não é. Tem a boca grande, mas o que acontece? Engole um mosquito e rota outro e diz que é um elefante, não é. As pessoas têm que saber a verdade, certo? Você vai chegar vamos dar um exemplo, você vai chegar com R$300 na caixa de um banco e vai dizer para a moça, eu quero depositar 500, sabe? O que vai acontecer? O que é? É mentira. Você tem que falar a verdade, que tu tem 300, é 300. Certo? Você tem que dizer, se Jesus disse que espantalho, e está lá em Gênesis, em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3, que não é para ter imagem de escultura, por que você vai dizer que tem que respeitar? Aonde é que está escrito que Jesus disse ali que tem que ter e tem que respeitar? Certo? Que tipo de homem que vocês são?
para falar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Somos como aqueles homens que prendiam Jeremias no átrio para que não falasse a verdade, para que todo mundo acredite na mentira de vocês e arraste as pessoas para o inferno, para uma cadeia da mentira, acorrentando elas, aprisionando pé e mão na corrente de Satanás para que não saibam a verdade. Certo? O que acontece? Esses tipos de homens que falam essas coisas que tem que tomar vergonha na cara e tem que falar a verdade, certo? Tem que tomar vergonha na cara. Sabe por quê? Porque na Escritura diz assim, ó, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, mas para você glorificar, para você dizer de Jesus, para você falar de Deus, Espírito Santo, você tem que ser uma pessoa que fala a verdade. Porque Deus não ouve uma pessoa mentirosa que prega mentira e ensina engano. Como tem muitos pastores por aí que falam essas coisas, muitos padres que falam essas coisas, e aquele não sei aonde lá, que engana as pessoas, dizendo que é o pai de não sei o quem, que é o papa, que é isso, que é aquilo, que não é, que nas escrituras condena essas coisas, essas adorações. São homens que querem ser Deus, parecendo ser Deus, no lugar de Deus, e não são. Certo? Essas pessoas vão ter que se ajoelhar, olhar para Jesus e confessar os seus pecados. Por isso que essas pessoas têm que ser evangelizadas, tem que ir lá e ensinar elas o caminho da verdade e da vida para que salvem suas vidas, para que uma vida para o Senhor tem muito valor. Certo? As pessoas para eles, para o Senhor e para Deus, são ouro precioso, são joia rara. São diamantes lapidados, são vasos e panelas de barro, que quanto mais no fogo coloca, mais rígido ficam. Certo? Tem que evangelizar essas pessoas que fazem tais coisas. Tem que ensinar a elas como é que é. Certo? Não podemos enganar as pessoas, mentir para elas. Temos que falar a verdade. Temos que ser pessoas honestas, pessoas sinceras em palavras, em ações com o próximo. Tirar elas desse caminho que leva elas à morte e o final ainda depois é o inferno. Certo? Temos que sempre falar a verdade. Temos que ser pessoas verdadeiras. Não adianta dizer assim, minha alma bendiz ao Senhor. Aí querem se enriquecer, querem ficar ricos, querem ficar poderosos, querem estátua. Não adianta de nada. Constrói os ninhos nos altos, mas o Senhor os derrubará. Tira lá, vai tirar de lá. Certo? O que é construir um ninho do alto? É você amar Deus, você amar Jesus, falar a verdade nas escrituras para as pessoas, falar aquilo que você sabe. O que é o caminho? Fazer o ninho nos altos? É se ajoelhar para o Senhor e pedir perdão dos erros e levar uma vida na verdade e na sinceridade. Certo? Sempre falar a verdade. Não pode enganar as pessoas. Certo? Você engana uma pessoa, você mente. Depois cresce, o neto cresce, o filho cresce, as pessoas ali vão saber, quando o meu avô, meu pai ensinava, falava assim. Aí a pessoa aprende achando que é certo, não é, é errado. Tem que falar a verdade. Ensinar a pessoa a crescer, porque diz aqui, ó, feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios. O que é o conselho dos ímpios? São pessoas burras. São homens e mulheres burros e burras que não sabem o que falam, que mentem para os outros. Certo? Tem que falar a verdade, tem que ser sincero. Dão mau conselho. Sabe? São pessoas que perseguem. E não precisa ir muito longe, não. Certo? Mas eu peço em nome de Jesus Cristo que você seja uma pessoa abençoada, que seja uma pessoa cheia do conhecimento da graça, cheia do Espírito Santo. Fale sempre a verdade. Tem que falar a verdade. Certo? Não importa para quem. Você não vai ofender a pessoa. Você vai livrar a pessoa da morte e vai tirar uma multidão de pecado das suas costas, livrando uma pessoa da morte, falando a verdade para ela. Se ela não quer aceitar, se ela acha que estátua de escultura vai fazer bem para ela, não se preocupe, fale a verdade.
porque está ali na frente dela algo que não tem vida, certo? Que não tem nada. Mas nas Escrituras diz que Jesus Cristo, nosso Senhor Deus, Ele soprou o fôlego da vida em nós. Por quê? Porque Deus é vivo, Jesus é vivo. O Espírito Santo é vivo, os dons do Espírito Santo vivem dentro de nós, com o fruto do Espírito Santo em nossas vidas, falando a verdade, sendo sincero com outrem, certo? Não vão atrás de pessoas ímpias. Olha aqui, diz assim, feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios. O que é conselho dos ímpios? São pessoas burras que não sabem o que falam, que ensinam errado, certo? Aqui diz assim, não trilhe o caminho dos pecadores, não vá atrás dessas pessoas. Diz aqui, nem se assente entre os escarnecedores. Não precisa fazer amizade. Bom dia, boa tarde. E olhe lá ainda, que tem pessoas que são assim, língua comprida, boca de bitorneira, pessoas burras, ímpias que não sabem e não aconselham, certo? Tome cuidado com essas bocas de sacola. São umas bocas de saco, são boca grande, que mentem e enganam as pessoas, fazendo as pessoas acreditar. Tá nas Escrituras. É só examinar as Escrituras. Aqui diz assim, olha aqui, o conselho que não... feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, porque são boca grande, são boca de saco, boca de sacola, boca de bitorneira, são pessoas burras e mentirosas que enganam e não sabem o que falam, certo? Tem que falar a verdade. Jesus gosta que fale a verdade. Não importa a tua classe social, não importa o teu cobrimento, o teu vestimento, o teu alimento. O que importa é que você fale a verdade. A verdade. Certo? Eu peço que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, nessa quarta-feira. Examine as Escrituras. São mais de 70 livros para vocês aprender. Para vocês aprender, para vocês olhar e para vocês saber o que é a verdade, tá bom? Tenha uma ótima quarta-feira, tenha assim um mês abençoado, um ano abençoado, décadas, séculos, de geração em gerações para suas famílias, falando a verdade. Ensine as pessoas no caminho da verdade. Nas Escrituras diz assim, ensinai as crianças no caminho que se deve se andar e nunca mais se desviarão delas. O que é? É a pessoa que não conhece as Escrituras, que está conhecendo as Escrituras, que está caminhando como se fosse uma criança. Quando ela começa a querer gatinhar, quando ela começa a querer andar, ela começa a aprender, começa a seguir Jesus, certo? Tem que seguir Jesus, tem que ir atrás de Jesus. Não pode ir atrás de mim, tem que ir atrás de Jesus. Eu só sou vaso para falar das palavras, das mensagens do Senhor para vocês. É tipo assim, eu estou num deserto com uma jarra cheia d'água e um copo. Você chega ali com sede, eu encho o copo e você bebe. Assim a palavra é para vocês saber, é para vocês. É para vocês aprender, para que Satanás não venha os enganar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.